Bom dia a todos. Hoje eu vou tocar esse tema de loudness, que está esquentando cada vez mais. E o loudness, para quem ainda não está familiarizado, é um tema relativamente antigo, que é sobre o desconforto, né, dos telespectadores em relação ao volume sonoro nas transmissões de televisão, rádio e tudo que é relacionado a som, né? Em televisão, principalmente, quando eu tenho a reclamação, né, do público, eu tenho um programa que está num certo nível, então eu ajusto o meu televisor para o nível confortável de audição. Quando entra o comercial, né, isso depende evidentemente da emissora, ele está lá em cima, né? E quando entra o programa, ele cai de novo. Outra questão também é quando eu estou trocando de canal. Então, de canal a canal, ou de emissora a emissora, tem uma diferença razoável, ou às vezes gritante também, no nível sonoro. Isso não acontece só em televisão, em rádio também. Vocês devem ter percebido que se você vai trocando as estações de rádio, acontece o mesmo. Nos CDs também, se você pega um CD de outro, ou vários CDs, toca cada um deles, todos, não digo todos eles, mas a maioria deles tem níveis diferentes. Evidentemente, isso vai diferir da pessoa, cada pessoa tem um nível de percepção diferente, o gênero de música ou de programa também, a percepção humana é diferente, ou seja, o loudness é um estudo, teve um grupo muito grande de pessoas, de profissionais que se envolveram para desenvolver o que a gente vai ver aqui, as apresentações. E essa apresentação, basicamente, não foi criada por mim, né? E eu peguei... Esse assunto é muito rico. Se vocês entram na internet, tem, assim, milhares, né, de pessoas, ou muitos documentos, centenas e centenas de documentos, versando sobre o tema. E o que eu vou descrever aqui, ou apresentar para vocês, as recomendações feitas pela União Internacional de Telecomunicações, que é a UIT, e a União dos Broadcasters da Europa, a EBU. Então, são documentos, principalmente a EBU, as duas organizações, eles publicaram e continuam publicando documentos que são realmente muito ricos. Eu fiquei até impressionado que esse tema também, para mim, é recente, essa investigação. Eu tenho umas referências que depois vocês podem consultar. Tem muita documentação. Então, o que eu fiz aqui, eu fiz uma compilação dos itens mais importantes que vão afetar diretamente a todos vocês, a cada um de vocês, e as emissoras de televisão também. Então, o pessoal que já vem estudando, né, a SET também já estudou esse tema há alguns anos atrás, e a SET fez um grupo de estudo do loudness e propôs, levou ao Ministério das Comunicações a proposta da SET, se eu não me engano, em outubro de 2011, né? E ela foi... a lei já existia, nós vamos ver aqui no Brasil, desde 2001, é incrível, né? Mas ela nunca foi implementada porque não havia nenhum parâmetro de normatização. Então, a SET, ela tomou essa iniciativa e fez uma recomendação. E logo depois, em um ano, menos de um ano, ela saiu uma portaria, que a gente vai ver aqui também. Então, o que é o loudness, né? Então, o loudness é a percepção do ser humano sobre o volume de áudio. Então, vocês devem se lembrar dessas curvas de Fletcher-Monson.
que são duas pessoas que estudaram esse tema e criaram esse gráfico, e foi apresentado em 1933 como loudness, né? Então, se vocês veem aí essas curvas, eles plotaram a sensibilidade do ouvido humano em relação à frequência, e viram que ela tem essa curva, ou seja, essa curva, frequência no eixo horizontal e nível de pressão sonora no eixo vertical. E essa curva está plotada de modo que eu vou alterando a frequência, e para que a minha percepção auditiva seja a mesma, foi plotada essa curva aí. Então, aqui, eles pegaram muitas pessoas, né, colocaram numa sala e fizeram esses testes aí, foram alterando as frequências e viram que nível de potência sonora eles tinham que modificar para que aquelas pessoas tivessem o mesmo nível de percepção auditiva daquelas frequências, né? E esse estudo e essas curvas, evidentemente, né, nessa época as coisas não eram muito precisas. Aí, em 1956, dois pesquisadores, Robinson e Detson, eles não que redefiniram, mas começaram a fazer esses experimentos mais uma vez, né? E isso foi a base de estudos desse órgão internacional de normas, que criou essa norma 226. Foi o início, né, em 1956. E desde 1985, essa norma ISO 226 foi revisada e atualizada em 2003. E essas curvas realmente ainda são, né, conhecidas como Fletcher-Munson, mas hoje elas são chamadas de Equal Loudness Contour, né? Uma percepção auditiva, né, constante com a frequência. Então, gera essas curvas. Então, o ouvido humano não é linear, ele tem essa curva com relação à frequência. Os nossos conhecidos aqui, né? Então, como eu meço, né, hoje, na parte de produção, de gravação de áudio? Então, hoje é comumente usado o VU meter, né, como está aí, e o peak meter, né? Então, essas duas ferramentas de medição de nível de áudio, eles não levam em consideração essas curvas do Equal Loudness Contour, né? Eles não levam em consideração a frequência. Então, tanto o VU meter, que é uma média, né, do sinal, aí eu coloquei, né, que esses medidores eles estão simplesmente medindo o nível elétrico do sinal de áudio captado por um microfone, por exemplo, né, independente da frequência, ele não é sensível à frequência. E o peak meter, ele não porque surgiu o peak meter mais na era digital, e não reflete o pico verdadeiro. Por quê? Porque o sinal digital é por amostragem. E pode ser que entre uma amostragem e outra, eu tenha um pico que é maior do que das amostragens. Por isso que eles falam que não está refletindo, né, o pico verdadeiro. Por isso que esse tipo de medidor, os medidores que são usados hoje, eles são chamados de QPPM, quase, né, quase peak meter, porque não é exato. Então, tenham isso em mente, né, que isso vai aparecer mais adiante. E o VU meter hoje, né, o VU é uma média, né, ele faz uma média do sinal elétrico que ele está recebendo, e hoje em dia ele tem um LEDzinho que mede pico, né, porque o ponteirinho, como ele é mecânico, ele tem uma inércia, por isso que é uma média. Mas ele sempre tem um LEDzinho que detecta os picos, né? Então, o operador ele sabe onde estão os picos.
Então, primeiro, a ITU, né, a União Internacional de Telecomunicações, depois de muitos estudos que eles fizeram, eles definiram como medir o loudness, né? Então, o loudness está considerando aquelas curvas, né, do Equal Loudness Contour, né? Então, a medida do loudness, eles consideram a não linearidade do ouvido humano com a frequência. Isso que determinou o ITU, e eles chamam de ITU-R-BS 1770. O 2 é o revisado 2, que é de, se não me engano, 2001. Né? Então, ele leva em consideração a psicoacústico, o modelo psicoacústico do ouvido humano. Então, é um algoritmo que foi desenvolvido. Isso aqui é um diagrama de blocos para o 5.1, vamos dizer assim, né? Aí só vai ter 5, o ponto 1 não é considerado, porque como é baixas frequências, muito baixas frequências, o ser humano, como a gente viu as curvas, é muito insensível. Então, nesse estágio, nessa revisão, eles não consideraram o subwoofer, né, o ponto 1 do 5.1. E os estudos, evidentemente, isso daqui não terminou, eles continuam pesquisando. E aqui eles dão esse exemplo de 5 canais, porque se for estéreo, eu vou ter informação nos 2 canais. E esse algoritmo vai valer igual, tanto para estéreo quanto para mono, ou como para 5 canais. Né? E traduzindo isso, então, tudo isso daí é um diagrama de blocos, e se vai se refletir, é tudo matemático. Isso, como é digital, tudo que a gente está vendo é digital. Aí mais uma coisa que eu também esqueci de falar, que na era do analógico, nós tínhamos também, evidentemente, esse desconforto do loudness, né, de um programa para o comercial, etc. Mas com o digital, isso se agravou, porque o dynamic range do digital ampliou muitíssimo em comparação ao analógico. E voltando, né, lá no VU meter ou no peak meter, o zero ou o pico de medida, como é uma medida elétrica, ele foi feito para que o pico não sature. Por exemplo, se é o digital, se é 16 bits ou 24 bits, ou depois o sampling rate, né, a frequência de amostragem é 24 kg ou 48 kg, isso vai determinar o dynamic range, o máximo que eu posso chegar. Então, o peak meter, o zero lá, é o máximo antes da saturação dos bits. Então, já é determinado, né? Matematicamente já é determinado. Então, a referência, o zero, é por aí. Na época analógica, era justamente os gravadores, era o ponto de saturação, ou um pouquinho antes da saturação da fita. Né? Por isso que para cada fita, né, tinha uma equalização. Né? E o VU era justamente isso, era o ponto de saturação da fita magnética. Então, agora com o loudness, é uma mudança de paradigma, é uma coisa completamente diferente, como a gente vai ver. Né? Então, isso se traduziu nessas fórmulas, aquele pré-filtro, né, é uma fórmula também que me dá aquele gráfico ali. Né? É como se fosse um passa-baixa e um passa-alta, né? E com uma amplificação ali na frequência de uns 2 kg, entre 1 e 2 kg. Depois, o do meio, os blocos do meio, né, que é mean square, ele está calculando ali, ele está transformando o sinal elétrico, né, está traduzindo em potência, que é aquela fórmula ali. E depois ele soma tudo, que é aquela fórmula lá em cima, faz um log, né, do logaritmo do ouvido humano, e me dá o loudness. Né? Então, aqui são 4 estágios, né, como eu mostrei ali. Então, aquele primeiro filtro, que eles chamam de K, weighting, né,
que ele faz um ajuste, justamente eles consideram também a forma da cabeça humana, né, e a compensação daquelas curvas, né, que a gente viu nos primeiros slides. Então, é feito aqui nesse K Frequency Weighting, né? Então, ele ajuda a não linearidade, né, do ouvido humano. E depois ele transforma isso daí em potência, porque a audição, né, o que a gente vai escutar depois na reprodução ou numa conversação é a potência sonora, né? É a pressão acústica, que é a potência, não é picos de voltagem, que é o segundo item aí. E o terceiro é a somatória dos 5 canais. E o último, que a gente tinha visto aqui, que é o gate, ali o último, esse gate, isso aqui também está definido pela ITU, ele faz como se fosse amostragens de 400 milissegundos. Então, ele vai amostrando, né, 400 milissegundos. Né? E ele pega 400, desloca 100 milissegundos, 3 vezes, e toma 75% e faz a medida. Né? Isso por quê? Porque dentro desses 400 milissegundos pode ser que tenha um pico ou um silêncio no som. Por isso que ele faz essa somatória e faz uma média, né? Que é o gating, que ele chama. E também ele toma em consideração, que ele fala aí de 2 thresholds, né? Um está no nível de menos 70 LKFS e o outro a menos 10. Né? Então, tudo que está abaixo de menos 70, ele não está considerando, porque o menos 70, eles definiram não, por amostras, né? Pegaram muitas pessoas também, fizeram experimentos e tal, usando esse algoritmo, eles concluíram que 70 era o limite inferior da sensibilidade auditiva das pessoas. Abaixo de 70, pode ser ruído, mas ninguém praticamente não escuta. A média das pessoas não escutam. Então, tudo que tiver abaixo desse nível, que pode ter ruído, nós não escutamos, mas tem sinal lá, ele ignora também, para não... para a medida ser mais precisa com o ser humano. Né? E o menos 10, que está lá mais para cima, acima do menos 10 ele também não considera, porque alguns picos dentro do 400 milissegundos pode ter um pico muito alto, né? Mas o ser humano ele não interpreta aquilo como um desconforto. Agora, se aquele pico já não é um pico, mas tem um período de tempo mais longo, aí já é desconfortante. Por exemplo, a decolagem de um jato, né, no aeroporto. Aquilo é um nível de pressão sonora muito alto, mas ele é contínuo, então aquilo perturba. Mas se for só por exemplo, uma batida de uma bateria muito forte, a gente não se sente mal. Por isso que ele desconsidera isso. Então, realmente, depois a gente vai ver um gráfico que é muito interessante também, vamos dizer assim, da precisão, né, entre aspas, desse algoritmo. Então, aqui só para ilustrar, essa curva também é composta de 2 equações, de novo, né, uma da esquerda, que tem aquela curva, e o da direita e a somatória delas. Então, esse primeiro filtro, ele tem 2 componentes. E aqui o exato. Então, o resultado desse algoritmo, que está escrito aí embaixo, é a medida do loudness. Né? Então, o resultado é a medida do loudness. A medida do nível de loudness. Né? E ela é expressa em LUFS, Loudness Unit Full Scale, né? Onde esse full scale, o mínimo é o menos 70 e o 0 é o máximo. Né?
Esse LUFS foi adotado pela EBU. Então, lá os europeus adotam IBU. Aqui no Brasil, depois nós vamos ver, nós não adotamos LUFS, adotamos LKFS. O LKFS foi uma definição da ITU. Então, o valor é expresso em LKFS. É a medida do Loudness Full Scale. É o que eu acabei de falar, não é? Aqui eu coloquei isso aqui é só uma amostra, nos documentos, né, tem muito mais informação, né? Isso aqui eu só coloquei como uma amostragem. Esse gráfico é uma comparação entre o nível objetivo, que é dado pelo algoritmo, que é o eixo vertical, e o eixo horizontal é o subjetivo. Então, o que é o subjetivo? O subjetivo é o que a gente vai escutar, né? Então, eles também pegaram várias pessoas, colocaram dentro de uma sala e, de acordo com colocaram um nível sonoro lá e calcularam de acordo com aquele algoritmo, né, vários níveis, que é a vertical. E juntaram várias pessoas e pediram para elas indicarem qual que é o nível de percepção delas, que é o eixo horizontal. E aquelas bolinhas ali, que a gente vê, é o resultado da pesquisa, é a resposta das pessoas, né? E a bolinha redonda é o material de voz, né? Pode ser um jornalismo, ou alguém simplesmente falando. E o X é um material que é uma mistura, pode ser música, tem muitas coisas, né? Não é só voz. O ideal do algoritmo, né, para testar, isso aqui é um teste do algoritmo, né? O cálculo feito pelo algoritmo e a informação da percepção auditiva dos elementos que participaram desse estudo. O ideal seria estar naquela curva em 45 graus ali. Mas os resultados foram aquelas bolinhas, aqueles X. Mas vejam só que está tudo concentrado em volta dessa curva linear aí. Então, isso quer dizer que o algoritmo está bem próximo da realidade, ou seja, do ser humano, da percepção subjetiva, porque é subjetivo também o ser humano, então o algoritmo está muito próximo. Essa curva é para um canal monofônico, e eles fizeram esse mesmo estudo para estéreo, para surround, e obtiveram resultados muito semelhantes. Depois vocês podem abaixar o documento, né, da ITU e olharem lá. É impressionante, né, esse detalhamento que eles fizeram. Bom, agora, entrando já na EBU. O que fez a EBU? Né? A EBU, a ITU, eles definiram como medir, que é aquele algoritmo lá, e o resultado que a gente viu no último gráfico. A EBU, eles vão fazer recomendações, que nível que é o ideal, né? A tolerância que tem que ter e que tipos de medidas eu vou fazer para monitorar o meu loudness, tanto em produção como depois na transmissão, em casa, né, até chegar nos televisores, né, ou no rádio. Então, a recomendação deles é de que deve-se medir o loudness do programa, né, programa comercial também, evidentemente, e eles chamam de loudness range, né, a janela, né, do loudness, de quanto a quanto, e o máximo nível de pico verdadeiro mesmo, não é o quase lá, é o verdadeiro, né? Então a gente vai ver com mais detalhes depois. Então, o nível do programa pode ser, tem um programa lá, um bloco de 20 minutos, vamos dizer, depois entra o comercial de 3, mais 20, etc. Então, o programa é aquele bloco de 20 minutos. Né? Então, dentro do programa
dentro daquele bloco, eles recomendam que seja de menos 23 LUFS. Né? Aqui eu pus LUFS porque nós estamos falando da IBU. Né? E com uma tolerância de mais ou menos 1 LU. Né? Então, LU é a unidade de loudness unit. Né? Então, essa é a especificação que eles colocaram, a recomendação da EBU. Então, a EBU fez isso. E o gating também, onde desconsiderar, eles falam que aqui também que tem que ser levado em consideração com a especificação dada pela ITU, né? O B1770. O loudness range, que eles têm um outro documento descrevendo, né, que é a EBU Tech Doc 3342, de como medir o loudness range. Aqui, eles não deram uma especificação, tem que ser 15, né, LKFS. Eles não determinaram, eles só falaram aqui como se mede. Né? O Brasil, depois a gente vai ver, o Brasil já determinou quanto tem que ser o loudness range. E o maximum, o pico verdadeiro, o nível de pico verdadeiro máximo, né? Que eles determinaram que pode ir até menos 1 dB TP. Então, menos 1 pico de verdade. Então, vejam só, o zero é o máximo. Então, eu posso chegar até menos 1. Né? Então, isso ele já está definido pela EBU também. No digital, né, hoje no digital, no peak meter, no quasi peak meter, a recomendação é de menos 9 dB, para ter uma margem aí de segurança. Mas aqui, eles se arriscam a colocar até menos 1, por quê? Porque eles definiram que até menos 1 não é nível de desconforto. Então, isso é que definiu a EBU, assim, em modos gerais. E na medida do programa, o loudness, na medida do loudness do programa, eu vou estar medindo 3 coisas aí. Uma que eles definiram como loudness momentâneo, que é o loudness, né, do nível sonoro, a cada 400 milissegundos. Né? Então, meço a cada 400 milissegundos, então ele vai flutuar, dependendo do que eu estou recebendo. Então, o peak meter vai estar assim. Né? A cada 400 milissegundos ele toma uma amostra, então vai flutuar. E tudo isso ele está usando aquele algoritmo lá. Né? E tem uma outra medida que é chamada de short term, que ele vai fazer medidas a cada 3 segundos. Né? E mesma coisa, tudo 3 segundos. E depois tem o loudness integrado, que esse é de um programa, ou de toda a programação, pode ser de um dia. Quanto está o meu loudness do programa? Então, esse é que tem que estar a menos 23 LKFS. Tá? Os outros também, mas a gente vai ver depois algumas questões práticas. E esse é o resultado do loudness, o range, né, do loudness do filme Matrix. Eles pegaram o filme, reproduziram ele inteirinho, né, e gerou esse gráfico aí. Então, ele é meio difícil de entender, né? No começo também tive um pouco de dificuldade de entender, porque o eixo horizontal não é tempo, é o nível de loudness, que está em LUFS, ou LKFS. E o eixo vertical é a concentração, quantas amostras, é a quantidade de cada nível de loudness. Por exemplo, se eu pego um eixo ali com 40 e pouco lá, que dá aquele pico significa que tem tantos amostras que tem aquele 40 LUFS. Tá?
Então, vamos rápido aqui, que tem muita coisa. E aqui a referência, né, dos documentos. Então, tem até o site ali, que vocês podem entrar e podem abaixar. Isso daí é público, essa informação. Agora, a nossa lei aqui, né, 10.222, é de 9 de maio de 2001. Né? Só que, na época, e são 4 artigos só. Aí ele fala no artigo 2, aí, o Poder Executivo criará no período de 120 dias, a contar da publicação desta lei, em 2001, os mecanismos necessários à normalização técnica da matéria. Né? Só que isso só saiu agora, né? Porque não existia, nenhum lugar no mundo existia a normalização disso. Né? Então, até que foi bom esperar. Agora, a portaria 354, que é a normalização, saiu em 11 de julho de 2012. Então, a SET apresentou a proposta em outubro de 2011. Né? E o que fala aqui? Eu já só vou nos pontos mais importantes. Aqui tem as definições, né, do que é o canal principal, a faixa de loudness e etc. Né? Então, aqui ele fala, para efeitos de controle, né, o que eu tenho que controlar dentro da emissora? Que o loudness, que é o parágrafo 1, número 1 ali, que o loudness médio tem que estar a menos 23 LKFS. Então, isso é igual a EBU. Só que é mais ou menos 2. A EBU é mais ou menos 1. A SET propôs mais ou menos 3. Eles colocaram no meio. Que mais ou menos 2 está razoável. Aqui, e a faixa do loudness, o loudness range, eles definiram como 15 LU. Né? A EBU não definiu, só definiu como medir. E a fiscalização, talvez vocês possam ver depois isso aqui. E aqui são as recomendações de como, no Japão, eles estão fazendo. Tá? O controle de loudness para produção e produção ao vivo. Então, eu trouxe isso daqui como uma referência para vocês, porque lá o loudness começou a valer desde outubro do ano passado. Aqui vai entrar em vigor em julho desse ano aqui. Né? No Japão, entrou em vigor em outubro. Então, o que as emissoras... Então, tem um documento, o T032, que é a norma deles lá. E também tem recomendações. Como a EBU fez, eles deram muitas recomendações práticas. Né? A EBU tem documentos, né? Muitos documentos que vocês vão ver ali, que dá essa prática. Né? E aqui eles falam, num evento ao vivo, né? Como que eu tenho que medir? Então, eles falam, no evento ao vivo, eles recomendam continuar usando o VU e, em paralelo, o loudness meter, o meter do loudness, que eu chamo de LU, meter. Né? Porque se eu tiver esses dois, porque o VU todo mundo já está acostumado, e eu vou fazer a verificação com o loudness meter. Né? E o loudness meter ele vai estar vendo o momentâneo, que é o 400 milissegundos, e o long term, que é 3 segundos. Se esses dois estiverem bem, a média do programa vai estar dentro, normalmente. E eu tenho um VU que eu já estou acostumado. E o Instant Replay também, né? É um replay, mas está ao vivo. Então, é a mesma coisa. Eu uso o Loudness Meter, o medidor e o VU. Agora, no caso de eu passar por um mixer, né, de produção, isso já não é ao vivo. Então, aqui a gente vê que ele recomenda usar só o medidor de loudness. Né? Mas o medidor de loudness não é só uma medida, é, de novo, aquele momentâneo, que é o 400 milissegundos, e o short term, que é 3 segundos. Né? Numa sala de edição, é a mesma coisa. Né? Para eventos internacionais, cada país está definindo, né, os seus parâmetros, mas com pequenas diferenças. Todo mundo está adotando a ITU e a IBU, mas estão adotando pequenas diferenças. Por exemplo, no Japão não é menos 23, é menos 24, mais ou menos 1. Né? Só que lá é mais rigoroso. O mais ou menos 1, você pode estar dentro do mais ou menos 1 para programas ao vivo, para transmissão
Desculpe. Para transmissão ao vivo, você pode estar dentro de mais ou menos 1. Para programas pré-gravados, não tem mais ou menos 1, é 0 a tolerância. Tem que estar cravado em menos 24 no programa, né, todo. Então, isso aqui é o que eu acabei de falar, né? Então, do lado esquerdo, né, jornalismo externo e mesmo estúdio, né, eu continuo usando o VU Meter ou Peak Meter. Agora, dentro do estúdio, eu já tenho essas caixinhas pretas aí, são os medidores de loudness, né? É que eu vou checar agora o loudness. Né? Deixa eu pular aqui que é mais fácil. Então, todo o material que chega na emissora, de contribuição. Ali embaixo, a parte de baixo, pode chegar um material de uma produtora, né, ou um comercial. E todo o programa, quando eu gero alguma coisa, um comercial, por exemplo, eu estou controlando na minha produção o loudness, e depois que eu termino, o loudness médio do programa, o tempo, eu não sei quanto que é o tempo, né? Porque cada programa tem um tempo e o comercial, bom, é pré-definido, mas tem um tempo. Então, para calcular a média, no aparelho de medição, eu começo, tem um botão de start, começa. Aí ele começa a contar, e vai acumulando toda a leitura que ele faz. Quando termina o programa, eu aperto stop. Aí ele me calcula a média. Se é um programa de 20 minutos, ele vai calcular toda a informação que ele captou em 20 minutos, ele faz a média. E essa média que tem que estar dentro do menos 23 segundos. Então, aqui, se eu recebo uma fita de fora, o produtor, ele tem que, lá no Japão, ele tem que colar na fita ou na mídia que ele está entregando, quanto que é o loudness médio. Só que na emissora no Japão, como a tolerância é 0, mais ou menos 0, a pessoa que vai inspecionar na entrada, ele vai reproduzir de novo todo aquele material e vai ver a média, tá? Porque não pode ter erro. E numa transmissão ao vivo é como está aí, né? Quando chega para satélite, quando eu vou subir no satélite, eu tenho que averiguar com o medidor de loudness. Mas quando chegar na emissora também tem que checar tudo. Né? Então, esses pontos é onde eu tenho que ter um medidor de loudness. E aqui é entre as amostragens ali do digital com comparação com o VU Meter. Você veja que aí no meio o VU Meter ficou lá para cima. Mas só que como é digital, como eu mencionei, né, os picos é permitido. Né? Essa é a diferença, né, entre o VU Meter e o loudness, né, meter, o medidor. Aqui é bem interessante isso daqui. Por exemplo, eu tenho um programa ali, o exemplo 1, o lado esquerdo superior. Aquele nível de cima é um nível médio de um programa, vamos dizer assim. Então, ele está a menos 23 LKFS. Tá? Então, é um bloco de energia ali, só como exemplo. Então, tem bloquinhos ali, ele tem 100 quadradinhos ali, né, que é cada energia. Aí, na vida real, eu tenho uma coisa na figura 2 ali. Né? Ele vai oscilar dependendo da entrada do sinal. Só que a minha média continua em menos 23 ali. Né? Deu para entender o que é o pico, os picos, os 400 milissegundos ou os 3 milissegundos, com a média do programa. Né? É isso aqui. Aí, no terceiro exemplo, é a mesma coisa, mudou consideravelmente a minha fonte de sinal, os picos, mas a média do programa é a mesma. Né? No exemplo 4, a mesma coisa. Agora, no exemplo 5, alguém pegou aquele sinal ali e passou por um equalizador ou fez uma compressão. Né? Quando se faz isso, o nível sonoro, é o que as rádios fazem, que às vezes no comerciais também fazem, no VU não alterou. Mas só que a percepção auditiva sobe. É o que está mostrando ali o exemplo 5. Né? Então, se acontecer isso, lá na emissora, depois eu vou ter que abaixar todo. Mas quando eu faço isso, eu tenho que comprimir o dynamic range. Então,
você criou uma coisa que tem um nível sonoro mais alto, mas agora não vai poder transmitir, mas eu tenho que abaixar tudo, baixo todo o volume, né? Ou comprimo, mas aí o meu dynamic range, né, que tinha dynamic range, agora ficou comprimido, só para ter o nível auditivo correto, né? Agora, o último ali, tem aquele pico muito alto, então a energia se concentrou ali, e os baixos aqui. Só que na média ficou mais baixo, né? Então aqui alguma coisa está errada mesmo, né? Então, essa é a diferença, né, entre as medidas de pico, momentâneo, short term, e com a média do programa, né? Então, são essas 3 medidas que a gente vai ter que estar monitorando. E basicamente, isso aqui é o que eu falei, né? Eu tenho uma programação com aquele dynamic range. Se eu pego e tento ampliar aquilo, eu acabo comprimindo. Só que o meu nível sonoro aumenta, porque o da esquerda é menos 23, o da direita é menos 20. Então, a percepção é um nível mais alto. Só que se eu depois tenho que ajustar para menos 23, olha o que acontece com o dynamic range, né? Eu estraguei realmente a fonte. E, basicamente, o que a gente vai ver agora do loudness, né, nos formas de onda, nos medidores de áudio, vai ser uma coisa como o que está ali, aquela tela. Aqueles bar graph ali de baixo é o que eu vejo hoje os picos. Agora, o de cima, o eixo horizontal é tempo. Então, aqui, nesse exemplo, vai de 1 até 2 minutos. Então, ele faz o log de 1 a 2 minutos e vai me mostrar. Tem uma curva que vai representar o momentâneo, que é de 400 milissegundos, o short term, que é de 3 minutos, e ele vai fazendo já a média aí. Então, eu posso estar monitorando ao vivo e estou vendo já quase real ali. Quase não, real, né? E os numerozinhos que aparecem ali também, ele está me mostrando essas 3 medidas ali. E quando está vermelho, eu já sei que está alguma coisa fora. Então, esse é um anúncio que a gente está colocando, mas um minutinho, Daniel. A partir desse mês, que a Líder, ela representa outras empresas, que é a VidChecker, que é uma empresa que faz o monitoramento de áudio e vídeo, e eles fazem loudness também, de arquivos, né? A Líder faz banda base, né? Tem os instrumentos de banda base. Essa VidChecker, ela faz arquivos. Tudo que o de banda base faz, ele faz, mas é arquivos. O Legalizer é um aparelho que a gente normalmente se coloca lá antes do transmissor, para, se algum sinal estiver fora de especificação, ele coloca dentro da especificação. Ele faz loudness também. E o Fabrix é um outro que faz de banda base. Então, isso é que a gente vai ver. O da esquerda é um monitorzinho só de áudio agora. Parece um VU ali, mas é LU. Tem 2 ponteirinhos ali. Um é a deflexão que vai mais rápida, é a do momentâneo, é do 400 milissegundos. E o outro, que é o vermelho, que é o de 3 segundos. Ele é um pouquinho mais lento, né? E o outro de engenharia também vai ter esses recursos, ou já tem esses recursos, né? Então, nós já temos implementado nos nossos medidores de áudio com a especificação da ITU e a recomendação da EBU R128. Né? Muito obrigado. Então, os meus contatos aí, qualquer pergunta. Obrigado, Armando. Tem alguma pergunta para o Armando aqui? Sobre a curva de ponderação que foi apresentada na transparência, ali, pelo que eu entendi, apesar de não estar especificado lá na transparência, com relação ao nível de pressão sonora, que ali teria A, B, C, D, né? Você sabe informar qual que é a curva que foi adotada para calibrar o medidor de loudness?
Não sei. Esse detalhe, na verdade, não sei. Desculpa. Porque à medida que vai aumentando a pressão sonora, a resposta do ouvido sofre alterações. Certo. Em telecomunicações, padronizou-se uma curva com referência ao padrão sonoro. Então, como tem A, B, C, D, né, a gente precisaria desse detalhamento para ver em qual padrão que está sendo utilizada a referência L1. Tá. Eu vejo. Eu posso ver isso daí, responder depois. Com relação ao VU, eu achei interessante também colocar a questão do VU mecânico, né, o analógico, que o analógico em si, ele corresponde a uma medição mais real, né, com relação à resposta. É próxima do loudness, exatamente. Certo. Ele é muito mais próximo do loudness. O equipamento que você apresentou na transparência, o VU, ele é analógico ou ele é uma tela que simula o... É uma tela que simula, mas a leitura ali é o loudness. Em vez de por gráfico, né? Bar graph, ou o número, ele está representando como se fosse um ponteirinho. Certo. E eles fizeram esse desenho como se fosse um VU, porque as pessoas estão mais acostumadas. Mas só que o que ele está lendo ali é loudness. Porque normalmente hoje ainda o pessoal de produção usa VU, né? E o resto do pessoal usa os bar graph. Por isso que essa ferramenta eles fizeram para o pessoal de produção, mas ele está lendo ali loudness. Nós somos servidores da Anatel, então a gente está muito preocupado com essa questão com relação à regulamentação. Porque tudo que a gente vê foi preparado para medição em estúdio, né, de mídia, e também com relação ao sinal digital, que sofre pouca interferência do meio, né? No caso, por exemplo, para a fiscalização de sistemas de broadcast analógico, entra uma série de ponderações com relação, por exemplo, à curva de pré-ênfase dos equipamentos, né, de transmissão de rádio, que pode afetar a questão das curvas, principalmente nas altas frequências. Que a gente observou que o loudness, ele também deu ênfase às frequências próximas de 10 kHz, né, que no caso de telecomunicações sempre foi adotada a curva psofométrica, que limitava o sinal em 4 kHz, por exemplo, a transmissão de canais telefônicos, né? A gente está preocupado com relação à linearidade de resposta do... A sua pergunta, esse documento, o DOC 3344 da EBU, é um guia prático de sistemas de distribuição. Aqui ele está bem detalhado, que ele fala de rádio AM, FM, CDs, né? Todos esses aparatos, né? Ele menciona e dá recomendações aqui, inclusive de pré-ênfases, né? Filtros, equalizações. Ele é um documento de 88 páginas, né? Se você entrar aqui, você vai conseguir, acho que, ver todos esses comentários seus aqui. Está muito rico esse material. Uma última dúvida, que talvez você possa ajudar, é a questão seguinte. Em telecomunicações, os ajustes dos equipamentos são todos baseados no tom de 1 kHz, que é o zero pré-ênfase da curva de ponderação, certo? Com relação à diferença de você usar um sinal senoidal puro, né, de 1 kHz, para fazer o ajuste da referência, isso aí pode trazer algum prejuízo na hora de medir os blocos, né, com range da medição de loudness? Aqui, nesses documentos, ele menciona também, porque se a gente colocar um tom de frequência, a percepção do ser humano do loudness é diferente do analógico aqui. Por isso que eles definiram o menos 70 LKFS como uma referência. Então, como eu
mencionei primeiro das medidas de hoje, que eu tenho o bar meter, né, o VU, a referência foi determinada que é o 0 lá em cima, né, no digital. Que é o full scale. Que é o máximo. No loudness, eu acredito, né, eu cheguei a essa conclusão, eu posso estar equivocado, mas eu cheguei à conclusão que a referência é do contrário, é embaixo. É onde o ser humano deixa de escutar, que é o menos 70 LKFS. E ele chegou daí para cima. E cada LU é igual a 1 dB. 1 dB. Né? Então, ficou do contrário, realmente. É bem interessante. Isso aqui é realmente, quanto mais a gente discute, mais lê, eu estou assim meio maluco, né? Porque é uma mudança de paradigma isso. Então, a recomendação, depois vocês podem ler essa apresentação, a recomendação dos países que já adotaram é que tem que ser aos poucos, que coloque já um medidor de loudness junto com o que nós temos hoje, para as pessoas, os operadores, começarem a se acostumar, porque são duas coisas completamente diferentes, são duas culturas diferentes, e para a gente assimilar coisas muito diferentes, leva muito tempo, né? Então tem que ser aos poucos. Agora, cada emissora, também seria interessante discutir como implementar ou para estar dentro dessa nova portaria, né? Provavelmente lá na ponta, né, no primeiro, põe um legalizer lá para não ser multado, né? Mas em paralelo a gente já tem que começar a ver de trás para frente, talvez, como foi a implementação da televisão digital, né? Então isso acho que a emissora vai precisar discutir para ver como fazer. Muito obrigado.